Sarina, bom dia. Tudo bom? Linda. Bom dia. Bom, bom dia. Bom dia, Paty. Grace. Aline. Bom, hoje a gente vai abordar, a gente vai refletir sobre um tópico, a virtude do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8, tá? Antes da gente começar a nossa reflexão, vamos tentar acalmar nossos pensamentos, né? E pedir para que a espiritualidade divina possa nos acompanhar, nos intuir, direcionar nossas palavras, para que possamos comentar aquilo que deve ser comentado, na ótica que deve ser argumentado, refletido, que nosso Senhor, o teu amor divino, possa estar presente nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bom dia, Marcos. Bom, então, como eu falei, hoje a gente vai refletir sobre o tópico a virtude, tá? De antemão, esse tópico, quando a gente lê, né, faz parte todo aquele capítulo, sede perfeitos, né, e a virtude já entraria como um item, né, um caractere, né, uma característica a mais daquele homem perfeito, né, que a gente sabe que a perfeição, ela não existe, perfeito mesmo só o Criador. O que a gente pode atingir é uma perfeição relativa ao do nosso Criador, certo? Que comumente a gente chama de Deus, tá? Então, a virtude é um desses caracteres. E quando a gente faz uma leitura desse tópico, desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente está lendo esse trecho, a gente, de certa forma, remete essa palavra virtude a outra, né, que é muito bem, de certa forma, exigida, né, entre aspas também. É exigida, bom dia, é exigida como a humildade, né? A humildade é um dos caracteres que no nosso dia a dia é bem difícil da gente colocar em prática. Até porque em momentos, né, em tempos de rede social, em que a gente tem a tendência de sair publicando muitos dos nossos atos, então, de certa forma, isso meio que a gente fica numa corda bamba, né? Em tempos de hoje. Mas, como eu sempre falo, a gente vai tentar ler, tá? A gente vai ler os trechos e vamos tentar, frase por frase, linha por linha, a gente vai tentar refletir, né? O texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a virtude. Então, ele começa assim: a virtude, no mais alto grau, é um conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois
que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho, que é justamente a qualidade que não vai de encontro com a humildade, tá? O orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estandear-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno Curadares e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Então, essa parte aqui, esse trechozinho aqui, que é bastante interessante a gente falar, mas é conhecido de Deus. Muitas das vezes, a gente tem, isso vai muito da questão da nossa intenção, né? Do que é que você intencionou ao fazer qualquer ato, não só nos termos da virtude, né? Da caridade, mas de qualquer ato da sua vida. Qual foi o pensamento que lhe levou para ter aquela atitude, né? Aquela atitude em termos de caridade, aquela atitude em termos de conversa com o próximo, a atitude de esclarecer algum fato, alguma situação. Então, qual é, na realidade, a sua intenção, né, por trás daquela ação? É isso que vai, de certa forma, fazer toda a diferença. Então, como ele coloca aqui, muitas dessas atitudes são desconhecidas para o meio, para a sociedade, mas para Deus não. Deus tudo vê. De certa forma, a gente fazendo uma analogia ao panteísmo, né, de que todos nós estamos inseridos em Deus, e se todos nós estamos inseridos em Deus, então Deus é conhecedor, é onipresente, é sabedor de tudo, porque nós fazemos parte dele. Então, tudo que nós fazemos, de bom ou ruim, né, Deus está ciente. Então, se a gente for por essa linha de raciocínio, a gente pode justamente pensar no sentido de que eu faço bem e não tenho necessidade de prestar contas com a sociedade. Não tenho necessidade de mostrar para a sociedade que eu sou um homem de bem. Porque não é do nosso interesse se amostrar, né? Dizer, escrito na nossa cara, que nós somos pessoas bondosas. Sendo que, na realidade, a quem realmente e verdadeiramente importa é Deus. Mas não Deus no sentido de um ser que está externo a nós, e sim no sentido do ser, da energia que está dentro de nós. Porque é agradar a Deus, quando a gente fala agradar a Deus que tudo vê, na realidade é a gente fazer um olhar introspectivo e se sentir bem conosco mesmos. Porque a gente sabe que quando Deus nos criou, a cada um de nós, Ele colocou uma coisa chamada de centelha divina, que é incorruptível. Então, essa centelha divina, que de certa forma é parte de Deus, é que se alegra por essa atitude bondosa, por nós sermos virtuosos, caridosos, homens de bem. Então, na realidade, é nós, o nosso eu interior, o nosso self, a nossa centelha divina, o nosso eu crístico, são várias expressões para falar de uma mesma ideia, de uma mesma energia, Deus. É essa centelha divina que está no nosso interior, que é incorruptível, é que vai se alegrar, é que vai se sentir bem. E quando nós nos sentimos bem, que é tudo questão energética. Eu estou bem, eu atraio bem. Eu estou mal, eu atraio mal. Eu sou pessimista, então provavelmente coisas que não são agradáveis irão ocorrer. Eu sou otimista, então eu estou dizendo para o universo que eu estou apta a receber situações
boas para a minha vida. Então, tudo é questão de energética, de energia. Então, é de conhecimento de Deus? Sim, é de conhecimento nosso. E por que quando a gente tem um ato de bondade e a gente tenta mostrar para a sociedade que nós estamos fazendo aquele ato de bondade, porque é que, de certa forma, nós já estamos recebendo pagamento aqui na Terra? Porque, como eu falei anteriormente, a nossa centelha divina, de certa forma, quando a gente tem como intuito fazer para que a sociedade veja, a nossa centelha divina, meio que consequentemente, ela é ofuscada. A nossa atenção não está para o nosso interno, para a introspecção, está para o externo. Então, não tem como casar algo que vai para o externo e algo que está no interno. É por isso que se diz que Deus não vê. Porque no nosso interior, a nossa centelha divina não sente. Quando o propósito é agradar o próximo. Quando o propósito é que a sociedade veja e que nos elogie. Sendo que o que verdadeiramente importa é que a nossa centelha divina, que o eu crístico da gente se sinta bem. Entenderam? Então, tem essa perspectiva, né? essa explicação em termos de eu crístico, que todos nós carregamos, né? Que brilha a vossa luz. Sempre é isso, que brilha a vossa luz. E aí ele continua. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Inteiro esquecimento de si mesmos no sentido de sociedade, na perspectiva da sociedade externa, né? Porém, o esquecimento interno, ele não existe. Tá? Quando a gente faz um bem, o nosso interior, ele fica presente. Tá? Ele fica presente. Nossa consciência, ela fica presente. A virtude, assim compreendida, é praticada. A virtude, assim compreendida, e praticada, é que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã, e verdadeiramente espírita, é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Eu já vou pontuar aqui essa expressão amor próprio, tá? Porque a gente, ao ler isso aqui, a gente fica se questionando. Como assim amor próprio? Se eu tenho que me amar, realmente, na realidade, eu tenho que me amar. Mas a gente, às vezes, não deve fazer interpretações ao pé da letra, tá? Então, ele fala assim, afastai-vos, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que já vou explicar, né? Um outro viés desse termo, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e trombeteia, ele próprio, suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude, que assim se ostenta, esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. No caso, são as máscaras, que muitos de nós, infelizmente, ainda estamos no estágio e na necessidade ainda de vestir essas máscaras, né? As máscaras para a sociedade, para, de certa forma, a gente meio que ser aceitos, né? por uma sociedade. Sendo que infelizmente, entre aspas, né? Porque eu digo entre aspas porque nós estamos ainda nesse estágio evolutivo que às vezes é necessário
que haja holocaustos, né? Mas que aos poucos nós vamos trabalhando e vendo que não é necessário nos colocar para o externo, e sim para o nosso interno, tá? E aí ele fala, em princípio o homem se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Anula por quê? Como eu falei no início, porque não é porque Deus quer. Ah, você fez o bem, mostrou para a sociedade e Deus vai lhe polir. Não, não é isso. Você fez um bem, mostrou para a sociedade e como você está preocupado para mostrar para a sociedade, você acaba esquecendo de si, que é um dos nossos maiores vícios. É viver para o externo, para o exterior e não para o interior. Nós ainda temos essa dificuldade muito grande de nos olhar, de nos estudar, de nos questionar. Então, acabamos vivendo para os outros e não para nós mesmos. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Não se conhece, né? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas, desde que tal satisfação se exteriorize, para colher elogios, degenera em amor próprio. Novamente essa expressão aparecendo. Amor próprio. A gente sabe que Jesus mesmo nos falou que nós deveríamos amar o próximo como a si mesmo. Então, primeiramente, nós temos que praticar a lei do amor para conosco mesmos. Então, por que... eu já ia falar, por que, professora? Então, por que o Evangelho, ele coloca, degenera em amor próprio, como se fosse algo ruim, o amor próprio? Mas, se a gente for tentar ter uma outra interpretação, né, desse termo, amor próprio, e eu vou ler novamente o trecho para a gente tentar compreender melhor, pratica o bem uma satisfação íntima em seu coração, mas desde que tal satisfação se exteriorize para acolher elogios, ou seja, elogios da sociedade, do outro, degenera em amor próprio. No sentido, amor próprio, no sentido de somente se amar, né? O amor, ele só se conhece, né? O amor próprio, e não o amor do próximo. Então, é nesse sentido que o Evangelho ele coloca, não... a gente está dizendo aqui, o Evangelho está dizendo aqui que degenera em amor próprio como amor próprio fosse algo ruim, e não é. Pelo contrário, nós temos que praticar o amor próprio, porque se não nos amarmos, não conhecermos o amor para conosco mesmo, não iremos ter capacidade de amar o próximo. Porque como Jesus mesmo nos falou, amar o próximo como a si mesmo. Então eu só vou amar o próximo da mesma medida e forma que eu me amar. Se eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesmo, né? Que é a questão das sabotagens, das autossabotagens. Se eu sou muito exigente comigo mesmo, se eu sou muito insegura para comigo mesmo, então, se eu conheço essas características, né, de exigência, de perfeccionismo, de insegurança, como é que eu vou tratar o outro, o próximo, com essas mesmas características? Por isso que a psicologia ela fala muito que o que a gente vê no outro é um reflexo, é um retrato do que a gente vê em nós mesmos. Porque nós podemos identificar somente aquilo que nós conhecemos, certo? Ou que passou pelo conhecimento, ou que de fato atual estamos passando, estamos vivendo em conhecimento. Um exemplo muito claro disso é o nosso governador espiritual, né, do nosso planeta Terra, que é Jesus Cristo.
Jesus, ele tinha todo o conhecimento de causa como é que eu posso falar? Das personalidades, né? Da personalidade humana, dos vícios, dos erros humanos. Não porque ele as tivesse, mas porque ele já passou por todas esses vícios, né? Essas vicissitudes, por todas essas experiências. Então, como ele é sabedor, porque ele já passou e fica gravado no seu inconsciente, então, uma pessoa assim, né, um espírito assim, ele tem a tendência de ser mais flexível, né? Tem a tendência de entender melhor o próximo, né? Porque ele já tem esse conhecimento. Então, o amor próprio, que ele fala aqui, degenera em amor próprio, é amor somente para si. E a gente sabe que a gente não pode amar somente a si, olhar somente para nós. Pelo contrário, em fazer a viagem interna e nos consagrar, né, e nos estudar, iremos, de certa forma, sermos espíritos, né, entidades humanos mais ativos, mais participativos, conscientemente, sem a necessidade de querer aplausos, de querer elogios. Porque eu me preencho, né? A centelha divina que está em mim me preenche. A vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que deseja a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhe-ei, mas vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Então, a humildade, né, como eu falei bem no início da nossa reflexão sobre a virtude, ela é uma característica que está diretamente ligada a um homem de bem, a um homem virtuoso. Porque quem é humilde não tem necessidade de querer mostrar para o próximo o que está sendo feito, o que eu estou fazendo. Porém, a gente deve sempre colocar como balizador, né, desse raciocínio, é a nossa intenção. É a nossa intenção. Eu estou praticando o bem, eu estou fazendo um bem e, de certa forma, a sociedade ela está observando o que eu estou fazendo. Mas a minha intenção não é agradar a sociedade. Não é receber elogios externos. A minha intenção é para comigo mesmo, né? É de me sentir laboriosa, né? É de me sentir ativa, é de me sentir como um soldado, né? Por que não? De nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nos deixar o seu evangelho e a sua palavra. Então, a virtude, ser um homem de bem, é nada mais, nada menos do que ser um homem humilde. É ser um homem que está preocupado em fazer o bem, mas não para agradar o próximo, e sim para agradar a si mesmo em termos de centelha divina. A humildade não é andar a humildade não é andar rasgado, mas em ações. Então, a verdadeira humildade está dentro de cada um, não precisa ser publicada, mas sim praticada. Exatamente, Grace. Porém, às vezes, a nossa caridade ela é aplicada, né? Como eu falei no início, desculpa, gente, a bateria que está diminuindo. Principalmente em tempos de redes sociais,
né? A gente vê que existem várias e várias entidades que têm perfis em redes sociais e que, de certa forma, a caridade ela é divulgada, né? A caridade praticada ela é divulgada, mas é como eu falei, tudo está... o que faz a diferença é a intenção. Qual é a intenção que você está tendo em divulgar ou dessa caridade ser divulgada, né? A intenção é você ser fiel a você mesmo, né? Por exemplo, uma live dessa que a gente está fazendo, ela vai ser divulgada nas redes sociais. Porém, a gente tem que ter como é que se diz? A intenção e a ciência, né? De que essa live não é para me enaltecer ou para me colocar na mídia, ou para eu querer me apresentar, me amostrar. Não. Né? A gente tem que ter ciência de que uma live dessa é um momento em que nós iremos refletir de forma online, né? Sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que todos nós estamos ainda incutidos nesse terra-terra, e que por estarmos incutidos nesse terra-terra, não somos melhores, né, do que o nosso próximo. Todos aqueles mediadores que estão aqui fazendo as lives diariamente são pessoas normais, como qualquer outra, que estão passando por dificuldades, né, rotineiras, e que se propõem a ter um momento desse para, de certa forma, se espiritualizar, né, e para, de uma certa forma, se aproximar do movimento espírita, né, que tanto nos faz bem, né, nos reenergiza, principalmente em momentos de pandemia. E isso, a intenção é diferente de mostrar. Eu estou aqui e sim, estou trabalhando por uma causa. É isso que eu estou querendo realmente falar. Então, na realidade, é a intenção. A intenção, ela fala tudo. Qual é a sua intenção de estar aqui numa live, né? Qual é a sua intenção de ter um trabalho, por exemplo, da sopa divulgada, né? De atrair mais ajudantes. Principalmente um trabalho da sopa que a gente sabe que é muito difícil, né? Que é muito sacrificante, vamos assim dizer. Porém, é muito oneroso, né? É muito importante, é muito energizante, deixa a nossa moral muito, muito elevada, né? Mas não para mostrar, é para agradar a nossa centelha. Uma live dessa é uma oportunidade de trabalhar para o crescimento do bem comum. Humildade é bancar a sua verdade, ser o que se é exatamente, Vânia. É bancar a sua verdade, nem mais e nem menos, né? Humildade é justamente isso. Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que humildade é não querer se mostrar, não querer mostrar aquilo que se é. E mostrar aquilo que se é ser humilde, né? É exatamente ser humilde, porque eu não estou querendo mostrar nem a mais e nem a menos. Eu sou só simplesmente aquilo, né, que eu estou querendo, que eu estou me apresentando, não é nem querendo me mostrar, é apresentando. Então, é exatamente isso, Vânia. É mostrar, se apresentar como é, nem a mais e nem a menos. É bancar a verdade, né? A humildade. Então, que com essa reflexão em termos de virtude, né? Que possamos fazer ter as nossas atitudes não querendo apresentá-las à sociedade, né? Mas sim apresentá-las ao nosso interior, né? Ao nosso self, ao nosso eu crístico, que que se alegrará, né? Como ele mesmo bem retratou aqui. Se você faz esperando que a sociedade veja, como estamos indo para um movimento externo, né? Porque a intenção é para que a sociedade veja,
não está de encontro na realidade com o movimento interno. É por isso que Deus não vê, porque a nossa centelha divina não percebe, não interioriza, porque eu estou fazendo um movimento para o externo e não para o interno. Então, que nós possamos sempre ter consciência, porque a consciência faz tudo, né? Não como pessoas perfeitas, né? Mas como pessoas que analisam, que está ciente do meio em que vive e que, de acordo com as situações que vão ocorrendo, que nós possamos analisar de forma mais coerente possível para nos beneficiar internamente, nunca, né, externamente. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Vânia, meu amor, linda, saudades, a mamãe, Isabel, a Grace. Muito obrigada pela participação de vocês, a participação de todos, papai, Renata, enfim, todos que participaram de alguma forma. Muito, muito obrigada, tá? Agradecer sempre a espiritualidade divina por sempre nos acompanhando, sempre nos intuir, sempre na esperança, na intuição, na intenção, melhor falando, de servir, somente servir a Deus, servir a nosso Senhor Jesus Cristo, que até hoje trabalha por nós. Muito obrigada. Bom dia.